Olá, saudações a todos. O islamismo ele reverberou ao longo da história. Ele dominou uma boa parte do mundo e transformou-se na segunda maior religião monoteísta do mundo. Durante um bom tempo, o islamismo ficou longe do contato com o Ocidente. Com o imperialismo e com a busca do petróleo, com a segunda revolução industrial, aconteceu o que nós chamamos de renascimento islâmico. Infelizmente, o olhar do Ocidente sobre o mundo islâmico nem sempre é da cultura, do lazer, nem sempre é das perspectivas mais positivas, culturais e da diversidade. O conflito cultural, político e ideológico entre o Ocidente e o Oriente culminou nos atentados de 11 de setembro de 2001 e que a gente vai entender a motivação essencial. Lembrar vocês de que esse conflito ele tem relação direta com a tensão entre judeus, chamados israelenses, e os palestinos, os árabes, o chamado conflito árabe-israelense. Lembrar vocês, os judeus, eles são a única religião monoteísta da antiguidade, os antigos hebreus que passaram uma saga fantástica descrita no Velho Testamento da Bíblia, escravizados pelos egípcios, voltaram para a Palestina e acabaram dispersos pelo mundo com a chamada diáspora hebraica entre 70 e 135 depois de Cristo, mas mantiveram sua fé, sua cultura, seu valor essencialmente e resistiram ao longo de mais de 2000 anos às perseguições, ao preconceito, a toda forma de destruição de uma sociedade intolerante que não respeitava os princípios essenciais da cultura judaica. Do outro lado, os árabes, a gente acabou de estudar islamismo, então a gente compor esse quadro, a gente precisava ter um entendimento dessas duas matrizes essenciais. Nessa região daí, do Oriente Médio, onde eles disputam território até hoje. A origem do processo todo de tensão nasce com o chamado sionismo, vem de Zion, que é um dos nomes com que se chama Jerusalém. O sionismo é o sonho da reconstrução do Estado judeu, de se retomar o controle da Palestina, e isso cresceu muito no século XIX e no século XX, com o holocausto dos judeus por conta do nazismo, dos campos de concentração. Isso criou um substrato de apoio para que em 1948 fosse criado o Estado de Israel, a revelia da ONU, inclusive, mas com apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos. E os judeus, após o holocausto, foram criar seu Estado exatamente no coração do mundo palestino. Então essa tensão séria, em 1967, chega a um dos seus pontos auge, que é com a chamada Guerra dos 6 Dias, em que a tentativa árabe de destruir o Estado israelense redunda numa reação dos judeus que ocupam a Península do Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã. Em 1973, a Guerra do Yom Kippur, que é o dia do perdão no calendário judaico, redundou em mais uma reação de Israel com apoio dos Estados Unidos. Em 1980, Israel devolve a Península do Sinai, mas a tensão sobre as regiões da Cisjordânia, da faixa de Gaza e das colinas de Golã continua muito grande. Qual é o grande problema? Israel quer ser um Estado soberano, só que os palestinos que vivem na região ocupada, eles também querem criar o seu Estado, querem ter sua autonomia, ter sua independência. É um povo apátrida, que é um povo que não tem pátria, ou seja, não tem uma autonomia sobre seu território, não tem governo, não tem exército, é uma autoridade palestina que é reconhecida, mas que não lhes dá soberania absoluta. Alguns problemas sérios desse conflito árabe-israelense, um deles é a cidade de Jerusalém, cidade sagrada das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, dos judeus, onde está o Muro das Lamentações, que é o que sobrou do Templo de Jerusalém, onde estava a Arca da Aliança com os 10 mandamentos, e onde eles acreditam que vai nascer o Messias a qualquer momento. Lá está o Templo de Alexa, o Domo da Rocha, que para os muçulmanos é o local onde Maomé subiu aos céus, você imagine. E lá está o Gólgota, o Calvário de Jesus. Então é um lugar, pessoal, que deveria ser um centro da paz mundial, para se cultuar a paz, o amor, e é um local lavado de sangue pelas tensões religiosas. Os cristãos nem brigam tanto, mas os judeus e os muçulmanos... E é tudo pertinho, viu? Tipo assim, Teatro Castro Alves aqui, Campo Grande ali, sei lá o que mais, ali, o forte de
da avenida ali. Então são todos elementos muito próximos, então não é uma coisa distante, por isso a tensão é tão forte. E outro grande problema, pessoal, é o muro que Israel está construindo para separar a Cisjordânia de Israel. Pontos de vista diferentes, né? Um Deus só, né? Um chamam de Alá, o outro chamam de Jeová, mas estão lá. Outro problema é o terrorismo fundamentalista, que é o terrorismo que tem por base a jihad, a ideia da guerra santa dos muçulmanos. Então grupos como Hezbollah e o Hamas agem contra Israel. E do outro lado o terrorismo de Estado, que é a violência desproporcional com que Israel reage aos ataques palestinos. Então é bom a gente lembrar, nunca esqueça, né, os Estados Unidos apoiam Israel, isso explica o maior atentado terrorista da história em 11 de setembro. Lembrar vocês de que 11 de setembro é uma reação do fundamentalismo islâmico contra os americanos que são vistos como apoiadores do discurso sionista. Então essa é a base, isso é uma coisa que você não pode esquecer. E a gente sabe que depois do atentado de 11 de setembro de 2001, o que a gente viveu foi um mundo em caos, né? A guerra do Afeganistão, logo depois, as justificativas que os americanos usaram foi a resposta ao 11 de setembro, a reconstrução lucrativa, a gente vai lá, destrói e fica com a riqueza natural da região, que é o gás natural, e a desova de armas. E a gente logo na sequência, a guerra do Afeganistão, que agora, vocês viram, né, recentemente, houve um acordo entre o Talibã, que é o grupo que comanda uma boa parte do território do Afeganistão, e os Estados Unidos, mas o governo do Afeganistão não ratificou, então a situação parece ainda não resolvida. E a outra é a guerra do Iraque. Os americanos alegaram a luta contra o terror, a desova de armas. O que é desova de armas, pessoal? Eu botei antes, não expliquei. Os americanos precisam gastar arma para poder conseguir que o Congresso aprove mais dinheiro para fazer mais arma, porque os fabricantes de armas são os apoiadores do governo Trump, eram os apoiadores do governo de Bush, então por isso a política belicista. O interesse estratégico na região, isso é muito importante. Os americanos alegaram uma possível existência de armas de destruição de massa, que nunca foi encontrada, né? Essas armas nunca foram localizadas. Os próprios americanos depois tiveram que admitir de que foi uma coisa, né, bem assim, né, e tal, tentaram encontrar uma desculpa para isso. Tem um filme muito bacana, é um filme, embora seja um filme hollywoodiano, é um filme independente, que é o Green Zone, com o Matt Damon, que conta a história, né, de como os americanos inventaram isso. E a reconstrução lucrativa, que é o petróleo. E a situação do Iraque hoje, caos social, insubordinação militar e civil, terrorismo, onda de sequestros, imigração em massa, sempre com o olho no petróleo da região. Lembrando, segurança e petróleo são os dois elementos. E o mundo pós 11 de setembro é um mundo marcado pelo caos. Depois do atentado em 11 de Madrid, ou em 11 de março em Madrid, em 2004, desculpe ter rido, porque eu errei. Londres em 2005, mais quase 60 mortos. Depois Boston, na Maratona de Boston em 2013, e os vários ataques em Paris nos últimos anos, principalmente em 2015. Acreditar sempre de que nós seremos capazes um dia de construir um mundo com menos ódio, com menos intolerância, com mais respeito. Quem sabe essa doença que se alastra no planeta não seja um bom momento para a gente refletir sobre os verdadeiros valores que devem conduzir a humanidade. Muito obrigado, viu? Um grande abraço para você.